Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical no canal Conectados com a EBD. Hoje, com a ajuda de Deus, continuando os nossos estudos acerca da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, nós estudaremos a lição de número 10. Lição de número 10, já estamos nos aproximando da conclusão do trimestre. Mas hoje estudaremos a lição de número 10 para o dia 7 de junho de 2020 do ano em curso. O título da nossa lição é A Intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios. O texto áureo da nossa lição, aos Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que nos diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21, que nos diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém e amém. Então, queridos irmãos, baseando-nos nesta leitura, ou nestas leituras, nós falaremos um pouco sobre a intercessão pelos Efésios. A bem da verdade é que o autor da lição, em especial na lição de hoje, ele tem alguns objetivos em mente. Ao estudarmos esta lição, de fato, nós tentaremos ou nós precisamos compreender algumas questões, digamos que necessárias. Por exemplo, nós no final das contas, concluindo o estudo dessa lição, nós precisamos ter em mente de forma muito clara que a oração ela é indispensável para o crescimento, restauração, fortalecimento da igreja. Sim, nós precisamos entender que a oração é uma das armas poderosas que a igreja tem. E através dela nós poderemos nos fortalecermos, nos restaurarmos e crescermos. Isso no que diz respeito ao corpo de Cristo. Além do mais, nesta lição nós aprenderemos acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo pelos Efésios
no poder do Espírito. Também nós destacaremos qual a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Porque a igreja de Cristo precisa estar arraigada e fundada no amor de Deus. Por fim, também compreenderemos, precisamos ter plena consciência de que Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Exatamente. A lição vai nos mostrar que Deus ele é capaz, poderoso, de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas como disse o apóstolo Paulo, conforme o poder que em nós opera. Meus irmãos, após revelar o mistério que esteve oculto ao longo dos séculos e todas as dádivas decorrentes da revelação desse mistério, conforme está no capítulo 3, versículos 1 ao 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo passa a interceder em favor dos irmãos que estão na cidade de Éfeso. Nessa intercessão, nesta oração de Paulo, aprendemos que Deus pode fazer tudo. Observe a colocação aqui do comentarista. Observamos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer absolutamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo é o que nós vamos fazer nos 3 tópicos abordados pelo comentarista. A partir de agora, nós refletiremos pausadamente, observando detalhes acerca desta oração do apóstolo Paulo pelos crentes da cidade de Éfeso. No primeiro tópico da lição, o comentarista vem falando corroborados com o poder do Espírito. Corroborados com o poder do Espírito. Ao observarmos o capítulo de número 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, que é o livro que nós estamos a estudar, perceberemos que o apóstolo ele inicia sua oração ao Senhor com um duplo pedido. Exatamente. Paulo inicia sua oração fazendo 2 pedidos. Que pedidos são estes? Em primeiro lugar, ele pede o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos cristãos. Compreendamos. Poder do Espírito e presença de Cristo. Porque é que Paulo faz esta oração a Deus, rogando-lhe o poder do Espírito para a vida da igreja e a presença de Cristo na vida da igreja. É simples. De imediato, ele já nos mostra, ele já nos fala sobre as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado, acreditado, confiante, acreditando nas riquezas da glória de Deus. Se não, observem comigo conforme está escrito aos Efésios capítulo de número 3, versículo de número 13. Efésios 3, 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais, ou melhor, 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo já havia declarado que Deus, ele é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas
de sua graça. O que significa que ele é simplesmente, absolutamente, o possuidor. E aqui eu vou destacar o emprego deste artigo definido. O possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. É Deus o possuidor de todas as glórias e também o despenseiro, o que delibera, o que despensa, o que concede, o que dá ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. Ou seja habitada por Cristo, que compreende o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Na sequência, o comentarista vai mostrar a solicitação, o rogo, o pedido, a oração do apóstolo Paulo. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é que os irmãos sejam fortalecidos no poder do Espírito. Fortalecidos com o poder do Espírito. Exatamente. Este é o primeiro pedido do apóstolo Paulo. Paulo, ele entendia que sem o poder do Espírito, a igreja estaria vulnerável. Sem o poder do Espírito, a igreja não resistiria às investidas do mal, às perseguições, os embates, os combates. Portanto, ele vai pedir ao Senhor que fortaleça os crentes com o poder do Espírito. Fortaleça o homem interior. Essa petição, esse pedido do apóstolo Paulo não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Exatamente. Os cristãos tinham o Espírito Santo. Eles eram a habitação do Espírito Santo. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui é que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Nós temos o Espírito, mas nós precisamos, dia após dia, sermos revigorados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Afinal de contas, o inimigo das nossas almas, ele não para, ele não descansa, ele sempre investirá contra a igreja. Mas, se a igreja estiver fortalecida no poder, com o poder do Espírito, ela resistirá, ela vencerá, ela sempre triunfará. O apóstolo Paulo, ele ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém, ela vem do Espírito. Lembremos-nos do que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Confira comigo João, capítulo de número 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João sabia disso, que o Espírito de Deus habita em nós, nos fortalece, nos controla, nos capacita. Ele sabia que o Espírito Santo atua literalmente no homem interior e o capacita a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Logo, nós entendemos que é indispensável na nossa vida, na vida da igreja, a presença do Espírito Santo. Na sequência, o apóstolo Paulo, além de mostrar, além de solicitar, de pedir a Deus
este revestimento, esse fortalecimento de poder do Espírito no homem interior para a sua igreja, para a igreja de Cristo, ele também vai solicitar, pedir a presença do amigo, do conselheiro, do Deus forte, do Deus todo-poderoso, do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Sim, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, capítulo 3, versículo 17, eu quero conferir com você, capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Nesse versículo que acabamos de ler, o verbo grego é kaitoken, significando habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Com isso, o que queremos dizer é que a oração apostólica, a oração do apóstolo Paulo, era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Mas abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, a verdade é que nós desejamos ter a presença de Deus, a presença de Cristo no nosso coração, o poder do Espírito na nossa vida, mas isso também é fruto de uma vida devotada, voltada para Ele. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de meditação na Sua palavra. Ele só habita em templos santos, puros. Assim, o ensino do apóstolo Paulo ratifica, confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Lembremos-nos do que o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas se nós observarmos também Mateus capítulo 16, versículo 18, eu quero que você também compreenda ou acompanhe comigo Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Olha aqui as palavras do nosso próprio Cristo, é o próprio Jesus quem está dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que é habitada por Cristo, que está fundamentada, edificada sobre Cristo, ela é inabalável. É uma igreja cheia do poder do Espírito, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Simplificando, nós resumimos este tópico dizendo que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. O tópico da lição: arraigados e fundados em amor. Nós vamos estudar, pensar sobre esta palavrinha amor. Mas, a bem da verdade é que todo e qualquer cristão há de convir comigo, há de concordar comigo, que o amor é a mensagem central do Evangelho. Sem amor não existiria Evangelho. Foi por amor que Deus enviou seu único Filho para morrer por nossa vida, uma demonstração grandiosa de amor. E um dos propósitos do apóstolo Paulo nesta oração do texto que nós estamos a estudar foi para que a igreja aprendesse e exercitasse o amor de Deus. Paulo sabia plenamente que a igreja deveria viver o amor e com amor, não apenas com palavras, com demonstrações de palavras, mas sobretudo com ações, o que caracterizou grandemente o ministério do Senhor Jesus Cristo.
Eu costumo dizer que se tem uma palavra que pode resumir o ministério de Jesus, é a palavra amor. Mas não vem ao caso falar sobre isso agora. Voltemos para a lição. Quando nós compreendemos que o amor é a mensagem central do Evangelho, nós também somos obrigados a compreender que o amor é a maior virtude cristã. Sim, o cristianismo faz com que tenhamos uma diversidade de sentimentos ou de virtudes. E uma das grandes virtudes da vida cristã que nós cristãos precisamos ter, que identificamos na vida do Mestre, por isso precisamos reproduzir, precisamos viver, precisamos transmitir esta grande virtude cristã chamada amor. E repito, para mim é a maior virtude cristã. Nas Escrituras, o amor, para que compreendamos que ela é tão profunda, tão grande, o amor é um atributo divino. E João, escrevendo na sua primeira epístola, ele faz questão de dizer que o amor é mais do que um atributo, é essência divina. Ele vai dizer, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. É o sinal dos discípulos de Cristo, presta atenção. É o sinal, é uma evidência de que somos discípulos de Cristo. É a prova da filiação com Deus. Como é que eu posso me declarar filho de Deus se não demonstro através das minhas atitudes, através das minhas ações, amor pelo próximo? E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor não se evidencia através de palavras. O amor, ele deve ser evidenciado através de ações, atitudes concretas. Até porque a árvore, ela é conhecida através dos seus frutos. O cristão, ele é identificado como filho de Deus através das suas ações. O amor, portanto, é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Como assim? O princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. O que é que o apóstolo Paulo está falando acerca deste tão grandioso sentimento, desta tão grandiosa virtude? 1 Coríntios 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Destes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Um outro detalhe é que dificilmente alguém comenta, é que além de ser, como é que eu posso falar, o princípio que norteia o fruto do Espírito, com palavras do próprio autor, o amor também é condição para que tenhamos dons espirituais. Não sei se alguém já te falou, mas é a própria palavra quem nos diz. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele vem falando sobre acerca da diversidade de dons espirituais, a unidade dos membros do corpo. Mas quando ele chega no final do capítulo 12, ele diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Depois que ele termina os melhores dons, ele vai dizer, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é este? Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O caminho do amor. Portanto, ciente da revelação deste tão grande sentimento, desta tão preciosa virtude cristã, ciente dessa relevância para a vida da igreja, que é o amor, o apóstolo Paulo implora a Deus, suplica em intercessão para que o viver da igreja
seja arraigado e alicerçado no amor. Nós podemos destacar as duas palavras aqui citadas pelo apóstolo Paulo: arraigados e alicerçados. Arraigado, como vocês bem sabem, ela vem da palavra raiz. Arraigado, raiz. Então, a raiz da igreja deve ser o amor. Ela deve estar arraigada, deve nutrir-se de amor, deve ser fortalecida com amor. Ela deve progredir e viver com amor, crescer e cuidar dos outros com amor. E alicerçado, fundamentado no amor de Cristo. Além do mais, ele volta a reforçar a finalização do parágrafo anterior, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, ele sabe que poder do Espírito, presença de Cristo, habitação de Cristo de forma contínua na vida da igreja são condições indispensáveis. O apóstolo Paulo agora passa a clamar para que a igreja também possa compreender e principalmente praticar o amor. Confira comigo, mais uma vez, de que forma o apóstolo Paulo faz questão de transmitir isso para os cristãos. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Amém? A expressão arraigados e fundados compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, como falamos agora há pouco. Isso indica que sem o amor, volto a dizer, a expressão aqui do apóstolo, do comentarista é muito forte. Isso indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões, largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Deus, aponta, indica, revela simplesmente a imensidão, a grandeza, a vastidão do amor de Cristo, que, conforme o próprio apóstolo Paulo, excede todo o entendimento. Nós não temos capacidade para compreender a grandeza deste amor. Repito, o ser humano não tem capacidade para compreender a grandeza desse amor. E isso indica que a lógica humana não pode mensurar tão grande amor por nós. Além disso, na sequência, para compreendermos esta grandeza, o comentarista faz questão de pontuar a intensidade do amor de Cristo. A manifestação, a demonstração da grandeza do amor de Deus, ela está simplesmente visível na vida do Senhor Jesus Cristo. Consciente de que somente, melhor dizendo, o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade deste amor. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda mais de que Cristo nos ama, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós miseráveis, mesmo sendo nós não merecedores
mas a ênfase vai mostrar que Cristo nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros. Ora, nós somos conhecidos como cristãos desde a época do livro de Atos dos Apóstolos. Nós somos cristãos. O que é ser um cristão? É ser um seguidor dos passos de Cristo. É alguém que prega e vive os ensinamentos de Cristo. Logo, nós devemos viver em demonstração constante de amor uns para com os outros. O apóstolo sabe que o esforço humano, só por vontade humana, nós não podemos atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sem a plenitude de Deus, nós não temos como amar uns aos outros. Simplificando, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Por fim, nós chegamos, meus irmãos, no terceiro e último tópico da lição. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A bênção de Deus, ela excede o pensamento humano. Obviamente, de forma muito simples, a gente já compreende esse exceder, sobejar, ultrapassar, ir além. É o que o apóstolo Paulo quer mostrar para os irmãos. Em sua audaciosa intercessão, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que coisa maravilhosa para a nossa vida. Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando chegamos neste versículo de forma especial, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Simplesmente nós visualizamos, nós buscamos a compreensão da dimensão, da grandeza, da magnitude das bênçãos divinas. Tanto da grandeza, da magnitude das grandezas das bênçãos divinas, como também do seu absoluto poder. Uma vez que o texto vai dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais além, nós vamos compreender a dimensão das bênçãos divinas, mas também nós somos capazes de compreender que o nosso Deus, ele é infinitamente poderoso para fazer o que ele quer. Mas voltemos aqui para a lição. Ao concluir a sua ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus, ela é capaz de fazer muito mais abundantemente além. Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Com outras palavras, nós não temos capacidade e compreensão suficientes para entendermos o que Deus é poderoso e vai fazer na minha e na tua vida. Quer dizer que a mente humana, volto a falar, é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução paulina mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Deus já havia dito isso através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar.
a grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Na sequência, o apóstolo está fazendo um convite para a igreja a adorar independentemente de qualquer coisa. Ele faz um convite à adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é somente a Ele devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da, em primeiro lugar, boa nova do mistério revelado. Segundo lugar, ele vai discorrer sobre as muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Terceiro lugar, ele fala da grandeza do poder de Deus. E por fim, ele fala da infinitude do amor de Deus e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, o único merecedor, detentor de tamanhas dádivas. Automaticamente, somente a Ele, honra, glória e louvor para todo sempre. Por fim, nós chegamos no terceiro subtópico, do terceiro tópico, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo, não é homem, não é outra pessoa, é Deus. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte do propósito ou dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente atribuída para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, portanto, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perpasse por todas as gerações, e ele também enfatiza em seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa dizer que deve ser praticada por todos os crentes em todas as épocas e mais ainda, em todas as circunstâncias. Amém? Por fim, nós finalizamos sintetizando esse terceiro tópico dizendo que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Portanto, meus irmãos, a ousada intercessão de Paulo anelava nada mais, nada menos que o fortalecimento da igreja. E o apóstolo, por sua vez, tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração, a saber, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo sempre, em todo o tempo. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos abençoando. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, gostou da aula, então curta, comente, compartilhe com outras pessoas, para outras pessoas, para que o número maior de pessoas seja alcançado em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que estivermos postando aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.